e ao doutor Gustavo Machado Teixeira, que é o coordenador do Serviço de Transplante do Hospital das Clínicas, né? Ele já foi coordenador, a gente já trabalhou junto até 2015, né, Gustavo? Depois, em 2018, ele retorna novamente à coordenação do serviço e é uma pessoa absolutamente ocupada, né, muito comprometido com as tarefas que ele trabalha no Albert Einstein também, então ele é muito compromissado, então eu estou muito agradecida por ele ter aceito o meu convite. O meu convite é um pouco insistente, né, Gustavo? Eu convido, até dar certo. Mudo o dia, o que for, mas é porque eu sei da importância, né, do conhecimento, de saber um pouco daquilo que você sabe sobre paciente de transplante de medula óssea, né, que são foram os primeiros pacientes que a gente começou a lidar, né, era ainda um projeto há quase 20 anos atrás, né, a partir de 2002, e então é muito importante, né, a gente saber um pouco mais de como estão as coisas, do que os pacientes, né, que vêm para a gente, principalmente aqueles pacientes pré-transplante, né, quais são os sintomas que eles têm, quais os cuidados que a gente tem que tomar. Então, quero já de antemão te agradecer muito, né, por você ter tirado o seu tempo, preparado uma apresentação para fazer para nós. E reza a lenda, né, que quem ajuda a professora Elisa ganha um mimo dela. Então, eu espero que você tenha gostado do mimo que eu deixei aí na sua casa. Você já me respondeu falando que recebeu. Espero que você tenha gostado, porque eu fiz com muito carinho, ok? Então, Gustavo, você pode se apresentar aí agora, abrir sua câmera para poder as pessoas te conhecerem. Caiu minha conexão. Não, estou te ouvindo. Não, que tinha caído. Ah, tá bom. Então, já te apresentei, né? Falei do seu trabalho no Hospital das Clínicas e estou querendo que você abra a câmera para a gente te ver. Abri, peraí só um minuto. Deixa eu me localizar aqui. O som está perfeito, Maria Elisa? Tá perfeito. Peraí que eu vou abrir a apresentação. Isso. E abra a sua câmera também, para que as pessoas te conheçam. Vejam quem é, né? Aberta. Vamos ver quão jovem você é. Eu agradeço o convite da professora Maria Elisa para ministrar essa aula, que eu acho que é uma aula super importante para a gente ter uma interação entre as diversas profissões, né, que são importantíssimas no manejo de um paciente transplantado, sabe? A equipe assistencial de cuidado de um paciente transplantado, ela deve ser multiprofissional. Tem que ter médicos das mais diversas entidades, enfermagem, terapia ocupacional, os dentistas, etc., fisioterapia, que é isso que eu vou mostrar no decorrer daqui, a importância de ter esse manejo. A professora Maria Elisa tinha me mandado antes um tema de ver quais são as possíveis sinais e sintomas dos pacientes no pré-transplante, mas no pré-transplante eles não vão ter um sintoma, um sinal específico. Isso vai variar de doença para doença, e aí há uma infinidade de doenças que a gente transplanta que é até difícil de falar. Vai ser a maior parte que a gente vai ver no pré-transplante, do ponto de vista da odonto,
seriam os pacientes com pancitopenia, no caso, os pacientes com aplasia de medula, que aí vai ter plaquetopenia, vai ter neutropenia e anemia. Aí eu resolvi dar uma modificação na aula, em relação a isso, para mostrar o que é o transplante e quais são as possíveis complicações, aonde que a gente pode intervir. Então, o meu roteiro vai começar qual é o caminho a percorrer até o transplante, a definição do transplante de célula-tronco hematopoética, quais são os tipos de transplante e quais são as possíveis complicações que podem ocorrer durante e após o transplante. Todo mundo imagina que o transplante de medula é aquele conto de fadas, mas na maioria das vezes os personagens têm comorbidades, né? E a sinopse pode virar um filme de terror. Então, o caminho a percorrer que a gente tem é o seguinte, a partir do diagnóstico, vai ser avaliado se há indicação do transplante. Esse paciente vai ser encaminhado ao ambulatório de pré-transplante e vai ser avaliado se há condição clínica de se transplantar o paciente. Nesse pré-transplante, ele vai passar por avaliações da odonto, da pneumo, em alguns casos, da otorrino, e vai fazer uma série de exames laboratoriais e de imagem. No transplante em si, após ser liberado para o transplante, ele vai passar por um regime que a gente chama de regime de condicionamento, que é um regime preparatório para o transplante. Nesse cenário, ele vai receber químio e ou radioterapia, e aí é o período que vai ter as complicações precoces. Então, a gente vai ter que intervir nas possíveis complicações precoces. E no pós-transplante, a gente vai ter que fazer um acompanhamento a longo prazo, porque algumas complicações podem ocorrer tardiamente, como neoplasias secundárias e a doença do enxerto contra-hospedeiro. Esses slides que eu resolvi colocar para mostrar o quão é importante a gente ter um diagnóstico precoce das condições, principalmente de infecção pré-transplante. Aí, no caso, entra em questão a questão das doenças infecciosas bucais. No caso, aí, que você verifica que 20% dos pacientes que são submetidos ao transplante autólogo apresentam mortalidade nos primeiros 100 dias decorrente de infecções. Enquanto que nos pacientes adultos, a taxa de infecção é por volta de 16%. Então, por definição, o transplante de medula óssea é um método que combina aspectos farmacológicos, imunológicos e genéticos para o tratamento de doenças neoplásicas e não neoplásicas. Ele consiste na infusão das células tronco hematopoéticas para resgatar a medula original destruída pelo esse regime de condicionamento. Lembrar que a célula tronco, como é que põe a seta? Vocês estão vendo? Sim. Então, a célula tronco hematopoética, ela dá origem a todas as outras linhagens do sangue. Eritrócitos, eosinófilos, basófilos, o megacariócito, que dá origem às plaquetas, o linfócitos B, as células NK e as células apresentadoras de antígenos. Então, a gente tem 3 tipos de transplante. O transplante que a gente chama alogênico, singênico e autólogo. O transplante autólogo é aquele transplante que o doador é o próprio paciente. O singênico é quando você tem um doador que é um gêmeo univitelino, então um gêmeo idêntico. E o alogênico, você tem um doador, pode ser ele aparentado ou não aparentado. No aparentado, a gente tem ele totalmente compatível, familiar totalmente compatível ou haploidêntico.
Aqui a gente tem os slides que são as principais complicações, as principais indicações de transplante nos Estados Unidos. Ela é similar aqui no Brasil. Então, para o autólogo, as principais indicações é o mieloma, seguido do linfoma não Hodgkin e do linfoma Hodgkin. Já no transplante alogênico, as principais indicações são as leucemias mieloides agudas, a mielodisplasia e a leucemia linfóide aguda. Como é que é o transplante autólogo? Então, ele tem etapas. A primeira etapa vai ser a coleta de célula-tronco periférica. Ela vai ser processada e criopreservada. Só vai para o transplante quando a gente tem um nível de segurança de ter essa recuperação dessa hematopoese no pós-transplante. Esse nível a gente considera quando tem uma quantidade de célula acima de 2 vezes 10 a 6. Tendo essas células, ele vai passar por um regime de condicionamento com quimio ou radioterapia e, no decorrer do transplante, ele vai aplasiar essa medula. Então, o transplante autólogo nada mais é do que uma terapia de consolidação de um tratamento que já está sendo feito. Por exemplo, um linfoma que recaiu após o primeiro tratamento e foi proposto no resgate dele da quimioterapia fazer uma consolidação com um transplante autólogo. Então, esse período de pancitopenia, ele vai variar em média de 2 semanas. E o transplante, a infusão das células, o objetivo dela é resgatar essa hematopoese. Porque se a gente não fizesse a infusão dessas células, essa medula provavelmente ela não ia recuperar a hematopoese. Então, é uma terapia de consolidação com uma alta dose de quimioterapia. Já o transplante alogênico, o objetivo dele na grande maioria das vezes, pensando, por exemplo, nas doenças neoplásicas, o objetivo é ter o efeito imunológico do transplante. Então, o paciente vai passar num regime de condicionamento com quimio e ou radioterapia e no dia da coleta vai ser a data que vai ser infundida essas células. Após o período de condicionamento, ele vai evoluir com uma pancitopenia severa, e que isso vai demorar, dependendo do tipo de fonte. Por exemplo, se for o aspirado de medula óssea, vai ser mais ou menos umas 4 semanas. Se for sangue de cordão umbilical, vai ser, em média, umas 6 semanas para a recuperação da hematopoese. E se for célula-tronco periférica, igual no autólogo, vai ser, em média, umas 3 semanas. E, neste caso, a gente usa a imunossupressão com 2 objetivos: prevenir as rejeições do enxerto e prevenir a doença do enxerto contra-hospedeiro aguda. Quais são as possíveis complicações que a gente vai ter no transplante? A principal complicação que a gente tem é as infecções. No primeiro momento, a gente vai estar nós estamos num cenário de quebra de barreiras. Então, o paciente vai ter catéter, vai ter mucosite, e nesse caso a gente tem um risco maior de bactérias gram-negativas e gram-positivas, além de herpes simples e cândida. Com o decorrer do período mais prolongado de neutropenia, existe uma maior propensão a adquirir infecções fúngicas invasivas, principalmente por aspergilose, fusário e, em alguns casos, mucormicose. A partir do momento que ele recupera a medula, existe o período crítico da gente desenvolver o que a gente chama de doença do enxerto contra-hospedeiro aguda. Nesse cenário, nós temos um risco aumentado
de infecções, principalmente por aspergilose e fusariose e citomegalovírus. Já a partir do 100º dia, ele tem o risco de desenvolvimento de doença do enxerto contra hospedeiro crônica. E nesse cenário, a gente tem o risco de ter complicações infecciosas, principalmente por micro-organismos encapsulados, hemófilos, pneumococos, e a reativação da varicela zoster. Esse slide ilustra muito bem o que a gente faz de profilaxia antimicrobiana no paciente transplantado. Então, quando, às vezes, vocês vão assistir o paciente na enfermaria do transplante, que ele está pós-transplante, ele vai estar já utilizando profilaxia contra a herpes. Então, ele vai estar tomando aciclovir, vai estar tomando profilaxia contra a cândida. Então, a nossa incidência de cândida, de isolamento de cândida no período do transplante em si, ela é muito baixa, porque a gente utiliza profilaxia, usa drogas profiláticas. Já nos pacientes que têm doença do enxerto contra hospedeiro crônico, a gente utiliza amoxicilina como profilaxia para não ter diminuir o risco de infecções por bactérias encapsuladas, principalmente o pneumococo e o hemófilos. Outras complicações que a gente tem estão relacionadas ao regime de condicionamento. Aqui eu cito a mucosite, os eventos de náuseas e vômitos, a infertilidade, os distúrbios endocrinológicos, principalmente alterações na tireoide e na hipófise, a síndrome obstrutiva sinusoidal ou doença veno-oclusiva hepática, a pneumopatia intersticial idiopática e a microangiopatia trombótica, que geralmente já está associada, são associadas às lesões endoteliais pelo regime de condicionamento, pela cascata de citocina inflamatória decorrente desse regime de condicionamento. Essa figura ilustra bem a mucosite que a gente verifica nesse período imediato ao transplante. A síndrome obstrutiva sinusoidal, ela é causada por toxinas decorrentes dos regimes de condicionamento. Ela varia de acordo com o tipo de condicionamento. Os condicionamentos que a gente chama de mieloablativo, ele propiciona um maior risco de desenvolvimento dessa doença veno-oclusiva, principalmente quando a gente utiliza a associação do busulfano com a ciclofosfamida. Se os pacientes também têm previamente alguma doença hepática, fibroinflamatória, aumenta esse risco. Geralmente ela ocorre nos primeiros 10 a 20 dias do regime mieloablativo, mas ela pode ser mais tardia, por exemplo, entre 20 e 30 dias após, nos pacientes com regime de intensidade reduzida. Ela é mais comum no transplante alogênico e ela caracteriza por ganho poderal, então o paciente vai ganhar um aumento brusco do peso, uma retenção hídrica, uma hepatomegalia e uma elevação das bilirrubinas. Outra complicação que nós observamos nos pacientes transplantados alogênicos, isso não é comum no autólogo, porque no autólogo não tem diferença do HLA, exceto se ele recebeu uma transfusão sem estar irradiada. Então, a doença do enxerto contra hospedeiro, ela é praticamente exclusiva dos pacientes que são submetidos ao transplante alogênico. Então, a doença do enxerto contra hospedeiro, ela ocorre em 30% a 40% dos pacientes transplantados, sem disparidade no HLA, então, os transplantes aparentados totalmente idênticos, entre 40% a 50% nos transplantes não aparentados. As formas mais graves ocorrem em mais de 20% dos transplantes aparentados totalmente compatível
e mais de 35% nos transplantes não aparentados. A mediana de desenvolvimento dessa doença do enxerto, ela varia de acordo com o tipo de regime de condicionamento que utiliza. Ela pode ser mais precoce nos transplantes que utilizam regime mieloablativo e mais tardia quando a gente retira a imunossupressão nos regimes de intensidade reduzida. Ela tem um mecanismo muito bem determinado, que é decorrente do processo inflamatório, geralmente intestinal, relacionado ao regime de condicionamento. Então, essa inflamação decorrente da quimioterapia no intestino leva à proliferação bacteriana, e isso vai desencadear toda a cascata inflamatória e que pode levar à doença do enxerto. A forma mais comum de acometimento da doença do enxerto contra hospedeiro aguda é a pele. Ela ocorre em mais de 75% dos casos com doença do enxerto, 44% como a única apresentação da doença do enxerto contra hospedeiro aguda. Ela manifesta com exantema maculopapular, geralmente acometendo inicialmente a região palmo-plantar, mas que ela progride para a forma mais grave com exantema difuso e formação de bolha. Nos casos mais graves, a gente chama de síndrome de Lyell. Vou mostrar as imagens disso. Que no passado a gente classificava ela de acordo com a cronologia. Hoje a gente não utiliza mais essa cronologia para classificar a doença do enxerto em agudo e crônica. A gente utiliza as manifestações clínicas. Então, aqui a gente tem dois exemplos de doença do enxerto contra hospedeiro. Aqui a gente vê na foto à esquerda um eritema em região plantar, e na direita a gente vê um exantema difuso, já com formações de bolhas e já perda de tecido epidérmico, que a gente chama de síndrome de Lyell. O segundo órgão mais acometido é o intestino. Geralmente ele manifesta com uma diarreia profusa, aquosa, esverdeado, com muco, acompanhado de cólicas abdominais e sangramento. E nas formas mais graves, ela manifesta como um ilho paralítico, com distensão abdominal e... Passou de... Peraí. Então, nas formas mais graves, a gente tem a manifestação que a gente chama de ilho paralítico. Ela pode manifestar só com acometimento de trato gastrointestinal alto. Nesses casos, os sintomas vai ser anorexia, dispepsia e náusea. Quando que a gente vai esperar que isso possa ser num paciente que está manifestando náuseas, vômitos, dispepsia, disso ser uma doença do enxerto contra hospedeiro? A gente espera o paciente ter náusea e vômito no período mais precoce do transplante. Geralmente, período muito próximo do que ele está utilizando a quimioterapia. Já aqueles pacientes que têm doença do enxerto contra hospedeiro, a gente vai começar a pensar numa doença do enxerto contra hospedeiro aguda intestinal, acometendo o trato gastrointestinal, aqueles casos que ele já está recuperando os neutrófilos nos hemogramas. Então, ele está tendo uma melhora no hemograma e começa a queixar de ter empachamento, náusea, dispepsia. Ela é mais comum nos pacientes idosos e a endoscopia ela pode ser normal ou um edema difuso. Então, a gente não tem uma imagem sugestiva de ser uma doença do enxerto contra hospedeiro aguda no intestino. O que vai determinar vai ser a manifestação clínica e o anátomo patológico. Mas a gente não espera, devido à gravidade, a gente não espera sair esse resultado de anátomo patológico para começar a tratar dos pacientes, porque essa é uma doença
super grave. Então, suspeitou, a gente começa a tratar. O terceiro acometimento mais comum da doença do enxerto contra hospedeiro aguda é o acometimento do fígado. Ela ocorre em menos de 20% e ela vai manifestar com uma icterícia, com ou sem aumento das transaminases. E nos casos mais graves, ela evolui com falência hepática, com encefalopatia hepática e, às vezes, com necessidade de fazer transplante. A doença do enxerto contra hospedeiro crônica, geralmente ela caracteriza por uma imunossupressão intensa, uma desregulação do sistema imunológico e uma diminuição da função orgânica, com significante morbidade e diminuição da sobrevida. Então, ela vai lembrar muito doença autoimune, que eu vou mostrar mais adiante. Então, os órgãos-alvos de acometimento vai ser a pele. Então, a gente tem uma série de lesões cutâneas determinado pela doença do enxerto contra hospedeiro. Então, ela vai formar lesões macropapulares, que lembra as lesões da deixa aguda, mas já de uma forma mais tardia. Lesões tipo líquen plano, ictiose, que é tipo pele seca, com tipo escama de peixe, hiperpigmentação e hipopigmentação, ceratose folicular. Alguns pacientes vão manifestar como prurido intenso, distrofia das unhas, alopécia e nas formas mais profundas de acometimento da pele, a forma de esclerose. Então, aqui a gente tem duas imagens. Na imagem da esquerda, a gente vê umas lesões com a pele com um edema maculopapular e, lembrando, descamação, que a gente chama de lesão liquenoide. Já no da direita, a gente vê lesões hipocrômicas da pele, tipo vitiligo. No da esquerda, a gente observa que tem umas lesões mais violáceas, isso também é uma forma mais grave de acometimento liquenoide. Aqui, você verifica umas distrofias de unha e perda completa de unha em alguns dedos. Esse acometimento de pele, ele pode ser mais profundo, levando o que a gente chama de fasciites. Você vê aqui no A e na letra F. Na letra F, essa fasciite, ela espessou tanto a pele que começou a formar a úlcera. O acometimento mais profundo, próximo de articulação, leva a contratura muscular e articular, igual está na letra E. Acometimentos mais difusos da pele, a pele fica espessada, o que a gente chama de formas de morfeia, e algumas formas mais profundas de acometimento mais subcutâneo da pele, formando lesões tipo celulites. As lesões cutâneas de acometimento da pele no DESH crônico, elas diferem do que a gente observa na manifestação da doença do enxerto contra hospedeiro agudo. Como a gente verifica aqui, que são geralmente lesões hiperemiadas, com formação de bolhas. Já as manifestações da doença do enxerto contra hospedeiro cutâneo, ela vai lembrar mais doença autoimune, igual vitiligo, igual lesões hipercrômicas, liquenificadas, então, lesões esclerosantes. Já o acometimento oral, ele vai manifestar, a primeira manifestação dele vai ser xerostomia. No exame físico, a gente vai verificar placas hiperceratóticas, lesões tipo líquen plano, atrofia da mucosa, formações de úlcera. O que você observa nessa imagem da direita, que há a mucosa labial dele está bem delgada, com algumas lesões, não está muito nítido aqui, mais violáceo, que lembra as lesões por líquen,
há uma placa hiperceratótica na mucosa jugal, uma ulceração pequena aqui próximo da região do último malar. Outra forma de acometimento da doença do enxerto contra-hospedeiro crônica vai ser o acometimento ocular. Então, o que ele vai manifestar? De olho seco, que a gente chama de síndrome SICA. Acometimento mais intenso dessa doença do enxerto vai levar a uma ceratoconjuntivite. Então, o que nós vamos observar? O olho mais vermelho, mais irritado, uma secura mais intensa no olho. Nas formas mais graves, podem ocorrer ulcerações em córnea, daí a importância da gente ter uma equipe multiprofissional, principalmente a oftalmologia em conjunto com a gente. Pode ocorrer acometimento cutâneo hepático pela doença do enxerto contra-hospedeiro, que ela vai manifestar como icterícia, e um aumento das enzimas canaliculares. Enzimas canaliculares a gente chama de fosfatase alcalina e a gama-GT. E o mais grave de acometimento é o acometimento pulmonar, o que a gente chama de bronquiolite obliterante. Como é que a gente vai pensar que o paciente está desenvolvendo um quadro pulmonar? Geralmente, a doença do enxerto contra-hospedeiro ela não acomete um órgão só, então ela é sistêmica. Geralmente, ela vai ter, por exemplo, um acometimento oral ou um acometimento cutâneo, e esses pacientes a gente vai começar a fazer uma monitorização da função pulmonar com espirometria. Então, na espirometria, a gente vai verificar uma deteriorização da função pulmonar. Então, a diminuição do que a gente chama do volume expiratório forçado no primeiro minuto, e que na tomografia vai nos mostrar o que a gente chama de mosaico, que são essas áreas mais perihilares decorrente de aprisionamento aéreo. Então, é basicamente isso que eu gostaria de demonstrar para vocês. A gente deixar aberto para as perguntas. Gustavo, Oi. muito obrigada. Eu tenho uma pergunta para fazer. Sobre a DEC, né? Ou aguda ou crônica, nos pacientes de transplante autólogo, né? Ela é rara? Muito rara. Porque a doença do enxerto contra-hospedeiro ela está relacionada aos mecanismos imunológicos decorrentes de disparidades do HLA. O autólogo, ele não tem disparidade do HLA. Ele Sim. vai ter disparidade do HLA quando ele recebe inadvertidamente transfusões sanguíneas que tenha linfócito de doador. Ah, tá. Então, esses pacientes transplantados, a gente faz toda uma preparação, os hemocomponentes que eles recebem, todos são filtrados, então a gente não tem leucócitos, e a gente utiliza irradiação nos hemocomponentes. Então, as hemácias e as plaquetas em pacientes transplantados, ou que estão em pré-transplante, que tem uma indicação, geralmente a gente transfunde hemácias e plaquetas deleucocitadas e irradiado, deleucocitado, para evitar a infecção, liberação de ter contaminação por citomegalovírus nos hemocomponentes, e irradiada para a gente tirar esse mecanismo imune decorrente da transfusão. Então, o autólogo não vai manifestar, geralmente não vai manifestar a doença do enxerto contra-hospedeiro, não. Eu só vi, na verdade, eu nunca vi uma doença do enxerto contra-hospedeiro aguda, nem crônica, em paciente autólogo. É uma pena que nem
transplante, né, a indicação seja isso, porque depende um pouco da doença, né? Você indicar um determinado tipo de transplante também, né? Vai depender muito do tipo de doença. Então, igual eu falei, o transplante autólogo, ele geralmente é uma terapia de consolidação. Então, quem que vai ser os candidatos ao transplante autólogo? Vai ser o mieloma, que é a Uhum. grande maioria dos casos. Então, vai ser aquele mieloma que ele fez tem menos de 75 anos, e fez a primeira linha de quimioterapia com ciclofosfamida, dex e talidomida, que teve uma resposta a essa quimioterapia, ela não precisa ser uma resposta completa, então que diminuiu a carga tumoral, e aí nós vamos caminhar ele para o transplante para fazer uma consolidação dessa terapia, Uhum. entendeu? O objetivo do autólogo é aumentar, a fazer essa consolidação para evitar da recaída mais precoce. Então, a grande causa de óbito no autólogo vai ser, a longo prazo, vai ser a recaída da doença. Ai, que fofura, Maria Elisa. É minha netinha, a irmã da que nasceu. Então, hoje eu estou de babá também. Então, não teve jeito dela ficar presa lá dentro, mas ela está aqui de audiência. E eu fico pensando, porque de vez em quando aparece lá na escola paciente com DEC, e eu vi a incidência, né, o tanto de possibilidade que tem de 40% das pessoas, né, ter a possibilidade de desenvolver essa. E a preocupação nem é só com a pele, né? Você fica pensando, Não, o que você tem que a olhar em relação doença. aos outros, né, os outros A, órgãos, então, entendeu? a doença do enxerto contra hospedeiro, por isso que eu resolvi mudar um pouquinho o tema, porque eu acho que a doença do enxerto contra hospedeiro é uma doença multissistêmica. Então, a gente tem que ter uma parceria, trabalhar em equipe, principalmente a doença do enxerto contra hospedeiro crônica, sabe? Que tem acometimento de mais órgãos e sistemas, e que são doenças, às vezes, mutilantes. Por exemplo, uma doença do enxerto contra hospedeiro tipo esclerosante, a pessoa às vezes não consegue nem deambular direito de tanto acometimento articular. Nossa, mãe. Eu tive um paciente que teve uma DEST crônica de boca, que a gente não conseguia olhar a boca dele. Eu não sei se você lembra dele, eu esqueci como é que ele chama, gente. O Lucas. Ele fez Ah, uma, lembro. ele fez uma estenose oral que a gente não conseguia ver a boca dele. Era impossível examinar ele. Ele não tinha unha, por causa do acometimento da doença do enxerto contra o hospedeiro de unha. A pele era um couro, tinha às vezes ulceração. A boca a gente não conseguia examinar, que ele não abria a boca. Nossa, mãe. Então, E e ele esses. fez, mais tarde, ele fez uma sintomatologia que ele falava que estava engasgando com alimentos sólidos. Eu não sabia nem se ele tinha uma estenose de esôfago, que eu não conseguia fazer sequer uma endoscopia nele. Então, Que coisa. multifacetas essa doença de enxerto contra hospedeiro crônica. E é um acometimento, né, que tem uma possibilidade muito substantiva de acontecer. E o que você fica pensando, né? Que às vezes a pessoa fala assim: ah, não, fulano vai fazer um transplante de medula óssea. Claro, vai fazer um transplante de medula óssea, né? Aí você vê a complexidade, né, Uhum. de tudo que pode acontecer. Quando você se identifica a DEC, o tratamento para ela normalmente é com imunossupressor também? Não, vai depender. Por exemplo, a doença do enxerto contra hospedeiro aguda, a Hum. primeira linha de tratamento é terapia sistêmica, quando é forma o que se for, por exemplo, uma doença do enxerto contra hospedeiro aguda, cometimento de pele, uma área super pequena, a gente utiliza só, eles já estão em uso de imunossupressão na grande maioria das vezes, já está usando lá a ciclosporina ou tacrolimus. E aí, no caso, se for um acometimento muito precoce, a gente às vezes utiliza só terapia tópica com corticoide. Vai Ah, depender tá. do grau de acometimento. Uma forma que a gente chama de grau 2,
ou maior, pela classificação, vai ter que utilizar uma terapia mais sistêmica. Então, aí a gente vai ter que dar corticoide sistêmico. Na verdade, no início, a gente vai dar metilprednisolona venoso. E depois vai migrar para forma oral. Desculpa, eu estou curiosa. Quando o transplante acontece sem essas intercorrências, né? Por quanto tempo normalmente o paciente usa o imunossupressor ou tem aquele que nem precisa usar? Como que é? Boa pergunta essa aí. Porque o transplante de órgãos usa o resto da vida, O né? resto da vida. E às vezes a gente pega paciente, usa imuno, ele fala, não. Não, mas é isso mesmo. Porque que acontece? Diferente dos transplantes de órgãos, a gente mexe no sistema imunológico. Então, a gente é o mais imunossupressor no início e depois a gente vai criar uma tolerância imunológica. Então, a gente consegue tirar a imunossupressão deles. Na verdade, isso vai depender do tipo de doença. Por exemplo, as doenças neoplásicas, a gente quer... Qual que é o principal objetivo de transplantar um câncer, no caso? Um halogênico. Na verdade, o halogênico. O autólogo é terapia de consolidação, completamente diferente. O autólogo não vai ter doença do enxerto atualmente. O que nós vamos esperar de ter o objetivo com um transplante halogênico? É o efeito imunológico nas neoplasias. Então, a gente vai tirar mais precoce. Então, por volta de 120 dias, a gente já começa a tirar a imunossupressão. Com 6 meses do transplante, a gente já vai estar sem terapia imunossupressora. Pois é, quando eles vêm para a gente pós-transplante, eles praticamente não estão mais usando, né? Se já usaram, não estão mais usando. Tirando. Com exceção das doenças benignas. As doenças benignas a gente deixa mais tempo com a imunossupressão, justamente por causa do risco de ter perda do enxerto. Então, o objetivo de deixar mais prolongado é para evitar de rejeitar um enxerto. Então, a doença maligna, a gente não quer que fique muito tempo imunossuprimido, suprimindo o efeito imunológico. Então, a gente tira ela mais precoce. E é o que a maioria do que vai para vocês no pós-transplante vai ser as doenças malignas, que é o que a gente transplanta mais. Agora, e os pacientes que... Pode falar. Não, e agora você vai ver um outro perfil de paciente chegando para vocês aí. Qual? São as imunodeficiências que a gente está transplantando mais. Agora a gente está mudando um pouquinho o perfil dos pacientes transplantados no HC. Nós estamos quase metade criança. Quase metade? Quase a metade dos pacientes transplantados são crianças. Nossa Senhora! Agora, a gente tem pouca... o número de pacientes crianças é pequeno. Um ou outro que a gente atendia, né? A gente não tem... Inclusive, no nosso grupo de professores, né? Quando tem criança, a gente pede ajuda, né? Para trazer. É bom a gente já pensar nisso para poder incorporar. O Enio tem um pouco de experiência, né? Mas é isso mesmo, sabe? Então, a gente está mudando um pouquinho o perfil de pacientes. Agora, a gente tem transplantado mais crianças do que transplantavam antes. Está dando mais ou menos uns 40% a 50% dos pacientes transplantados. E a faixa etária é quanto? Depende. A gente transplantou um de 7 meses agora. Nossa! Bebê mesmo. Até passou na televisão. E agora nós estamos parados um pouquinho, mas vai ser uma nova realidade os pacientes com anemia falciforme transplantando. Então, deve ser um outro perfil que está chegando aí, sabe? Porque tinha esse tratamento, mas era mais ou menos, vocês faziam um controle, não era usado muito transplante anteriormente, né? Não, a indicação de transplante de anemia falciforme é liberada na portaria agora de 2017 para cá. Então, a gente está transplantando mais anemia falciforme, nós já estamos como o terceiro maior centro de transplante de anemia falciforme do país. Mas com a pandemia está parado. Né? Uhum.
Bom, gente, vou abrir, também estou monopolizando o nosso convidado, vou abrir para pergunta. Quem quiser fazer pergunta, por favor, se manifeste. Boa noite, Gustavo, tudo bom? Tudo bom, mano. Meu nome é Leandro, eu sou bolsista lá no projeto. Eu não vou ligar a câmera não, que hoje eu não vou conseguir não. Mas queria parabenizar pela aula, assim, acho que foi muito bom, principalmente para a gente ter um panorama assim que muitas vezes a gente não tem, né? A gente fica às vezes, a gente já é um pouco fora da curva, que a gente vê um pouco mais de condição sistêmica, né, na Odonto, por causa do projeto, mas ver como a DEC ela consegue ser tão abrangente assim, eu achei muito interessante, sabe? Mas uma dúvida que eu tenho, desde que eu entrei no projeto, como eu mexo muito com os prontuários e os prontuários antigos, desde 2002, a gente vê muitos pacientes. Como é que eu vou explicar isso? É como se antigamente a gente pegasse mais casos de DEC do que vem hoje, sabe? A gente ainda pega ainda, mas hoje é muito menos do que a gente pegava antigamente, sabe? E aí, às vezes, eu fico olhando o banco de dados e olhando e tal. E aí, antigamente, era assim, era uma porcentagem muito grande dos pacientes que chegavam lá de TMO tinham a doença contra o enxerto contra o hospedeiro. Agora, hoje em dia, são poucos. E aí eu queria saber se mudou alguma terapia, se mudou alguma coisa relacionada a isso, para ter essa diferença tão gritante, assim, perceptível. Provavelmente tem uma resposta. Assim. O que acontece? Pode ter sido melhoras na seleção do doador, né? Então, a gente está selecionando pelo teste de histocompatibilidade melhor. Muito antigamente, às vezes, os testes eram menos sensíveis do que agora para a gente classificar o HLA. Segundo ponto, nós estamos transplantando paciente mais jovem, igual eu estou te falando. Geralmente crianças. Então, a doença do enxerto contra hospedeiro crônica, ela é mais um dos fatores de risco é a idade mais avançada. Então, a gente está transplantando mais crianças atualmente. Segundo, o terceiro ponto importante é o perfil de células que está sendo infundida. Quando você olha os pacientes transplantados mais antigamente, existia mais ou menos assim, uma proporção de medula versus célula-tronco periférica, proporcional assim, 60% dos pacientes recebiam como fonte de célula célula-tronco de sangue periférico, que é um risco maior de ter doença do enxerto contra hospedeiro crônica. Então, provavelmente, foi alguns ajustes que foram feitos ao longo desse tempo, por exemplo, a seleção melhor do doador, selecionando o doador mais jovem, o perfil de receptor com pacientes mais jovens e recebendo mais medula óssea. Eu acho que é isso, basicamente, que teve de decorrência, porque mudança de imunossupressão não mudou, não. O regime de condicionamento está sendo feito mais regime de intensidade reduzida em alguns casos. Mas eu acho que é a fonte de célula, paciente mais jovem, e melhoria na tipificação do HLA. Entendi. Não, obrigado. Era uma dúvida, assim, que eu tenho desde que eu entrei no projeto, assim, mas brigadão. Deu para dar uma esclarecida boa. Não estou ouvindo, não, Maria Elisa. Alguém mais quer fazer uma pergunta ao doutor Gustavo? Danilo? Isso, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, Danilo. Como é que tá? Gustavo, sobre a mucosite, o período com mucosite ali no pós-enxerto, Uhum. ele dura muito tempo, assim, Vai. como que acontece a remissão e tem alguma intervenção? Danilo, congelou, começa de novo. Sobre a mucosite que acontece no período pós-enxerto, né? No hospital faz alguma intervenção para alívio de sintomas? Tem remissão da mucosite espontaneamente? Quanto tempo dura esse período mais agudo de mucosite? Na verdade, tem odonto acompanhando lá, ajudando a gente em parceria lá. Então, assim que o paciente interna, a gente já chama a odontologia lá para acompanhar junto com a gente. Então, eles têm feito o seguinte, tem feito aplicação de laser neles. Então,
começa o condicionamento, eles já estão acompanhando, já vão aplicando o laser na mucosa oral deles. Quando desenvolve a mucosite, a nutrição também tem acompanhado junto, às vezes faz... Estava até com um projeto, a nutrição de utilização durante a infusão, por exemplo, esses quimioterápicos, por exemplo, que é mais curto, como o meu falando, sorvete, picolé, para diminuir a circulação da droga na mucosite. Eu não sei se isso foi para frente, que eu estou meio afastado dessas perguntas com a nutrição, mas existia um projeto da nutrição de tentar ver isso, e chá de camomila. A mucosite, geralmente, ela dura uma semana, 10 dias só. Elas não são muito prolongadas. Vai depender muito do que está sendo feito de regime de condicionamento. Por exemplo, ciclofosfamida isolado igual a anaplasia, praticamente a gente não vê mucosite. Entendi. Já quando você utiliza busulfano, o que a gente vê atualmente, diferente do que era no passado, que eles estão usando busulfano venoso. A gente vê mais mucosite. A gente vê mucosite mais intensa do que via antes. Mas... Eu já li trabalhos que mostram, né, o uso de bochecho com gelo, né, que é muito importante para reduzir essa fazer circulação, né? Isso. Por isso é tão importante, né, estar com uma boa saúde bucal, porque se você tiver com dentes, né, com lesões e com polpa comprometida, né, os pacientes não conseguem fazer esse tipo de bochecho. Não consegue fazer isso. Dói, né? É fonte de infecção para eles. Né? Além disso também. De streptococcus, essas coisas no imediato, aí quando ele está com a pancitopenia, tá? Com a falência da medula até a recuperação. Né? Isso. Pronto, Danilo, quer fazer mais alguma pergunta? Parabéns pela aula, viu, Gustavo? Muito legal. Obrigado. Gente, alguém quer fazer mais uma pergunta? Ô, professora, eu quero fazer uma pergunta. Pois não. Gustavo, boa noite. Primeiro, queria agradecer pela aula, foi muito boa. Acho que deu para trazer muitas informações para a gente. E deixa eu te perguntar, você falou, né, que agora está tendo mais transplante de pacientes pediátricos. Você vê que tem uma diferença grande, assim, sistemicamente falando, das condições de DEC nesses pacientes pediátricos do que naqueles adultos? Digo, por conta de, talvez, metabolismo e da idade mesmo. Você vê uma diferença muito grande. Quando compara o ambulatório da Anicarine, que é o ambulatório das crianças, praticamente você não vê doença do enxerto contra hospedeiro crônico. Quando já olha o ambulatório dos adultos, uma parcela grande, por volta de 20%, tem doença do enxerto. Então, você vê que existe uma diferença em relação à incidência de doença do enxerto hospedeiro em adulto comparado com criança. As crianças, geralmente, elas recebem como fonte de enxerto medula óssea. Então, isso já diminui o risco de ter doença do enxerto contra hospedeiro crônico. As doenças das crianças são um pouco diferentes das dos adultos. Então, crianças, geralmente, são doenças, na maioria das vezes, doenças benignas, a maior parte. Igual as imunodeficiências, as anemias falciformes, a aplasia. Então, você vai ver que tem um perfil mais de doença benigna do que dos adultos. Não estou ouvindo, Maria Elisa. Tem um grande amigo que está fazendo um regime agora de quimioterapia para se preparar para o transplante, né? E ele tem mieloma múltiplo e já fez um transplante, né? Ele vai fazer pela segunda vez. Quantas vezes a pessoa pode fazer transplante? Quantas vezes você já viu, o máximo de vezes que você já viu uma pessoa fazer transplante? Halogênico? O dele é autólogo. Não, mas você fala assim, em relação Não, transplante, olha, ele fez uma vez, agora vai fazer de novo, entendeu? Porque o transplante, o mieloma é um tratamento, né? Ele não cura, né?
Não cura, não tem nenhum tratamento curativo para mieloma, vai ser controle da doença. Ele vai fazer pela segunda vez. E Deve ser eu um fiquei halogênico que ele vai fazer agora. acho que não, é dele mesmo. Vai Mas tirar ele... dele mesmo. O Ah, é? Então, autólogo o segundo também. autólogo, É o segundo autólogo. geralmente 2. Mas Geralmente dois. ele coletou... Geralmente, quando a gente pensa em fazer 2 transplantes no autólogo, a gente tenta, na primeira mobilização, coletar células para fazer os 2. Porque o que que Ah, tá. acontece? A chance de... Porque como é que é... Isso eu não expliquei na aula. Como é que é essa coleta? Então, a gente tem 3 formas de coletar essas células, de mobilizar essas células. O que que acontece? A gente dá medicação, vai proliferar a medula óssea, e essas células tronco, que a gente chama, vai cair no sangue para a gente coletar numa máquina que chama máquina de Alferes. É igual a Uhum. máquina de doação de plaquetas. A mesma máquina só faz os ajustes. Então, para essas células caírem no sangue em quantidade suficiente, a gente tem que ter um estímulo para ela proliferar e ser liberada lá. Como é que é esse estímulo? A gente usa uma medicação que chama filgrastima. E a gente utiliza 5 dias consecutivos. No 5º dia, ou quando a gente espera até o pico dessas células na corrente e coloca na máquina para tentar coletar. Entre o 5º e o 6º dia, que é o período mais propenso a gente ter uma coleta de quantidade suficiente para fazer o transplante. E aí, essas células coletadas vão ser congeladas no autólogo. O halogênico, quando a Ah, gente utiliza a célula-tronco periférica, é o mesmo mecanismo. O doador toma essa fibrostima, entre o 5º e o 6º dia vai ser o período que ele vai fazer coleta. Geralmente, no halogênico, a gente não congela as células, a gente faz a fresco. Exceto agora com a pandemia, que a gente tem congelados de doador voluntário, porque a gente não tem a certeza que o doador não vai manifestar a doença da COVID, nem o sim. receptor. Então, no transplante com doador voluntário, a gente tem congelado as células. A gente não sabe qual vai ser o efeito disso no futuro, né? Então, é um outro problema que nós estamos tendo com a pandemia. Aumentando os custos, que congelar é mais caro, coletando célula-tronco periférico, provavelmente não vamos ver um aumento, igual o Tiago estava perguntando, de doença do enxerto contra hospedeiro, e o Leandro também perguntou isso da mudança. Talvez não vamos voltar a ter mais doença do enxerto aí, coletando por aféres de doador, criopreservando, né? Mas isso só o futuro vai falar para a gente. E uma outra forma de mobilização é emendando uma quimioterapia que está fazendo, por exemplo, o linfoma ou o mieloma que está em quimioterapia, ele vai passar por um período que vai cair as células dele, vai cair o leucócito, vai cair plaqueta no pós. Aí a gente começa a estimular com granuloquina. Então, a gente faz uma associação da químio dele com o granuloquina, a filgrastima. E aí, na recuperação dos hemogramas, ele vai fazendo hemograma seriado, quando estiver subindo, ascendendo, a gente começa a dosar as células, que a gente chama de células CD34 no sangue periférico, para ver o dia que vai coletar. Porque com a quimioterapia a gente não sabe a data certinha, pode cair no final de semana, e feriado, então a gente não sabe. E uma outra mobilização, essa é mais difícil um pouquinho de fazer, geralmente a gente utiliza naqueles que não conseguiram coletar nem com a quimioterapia, nem associado a granuloquine, nem o granuloquine isolado, que a gente utiliza granuloquine com uma droga que chama Plerixafor. A gente não usa ela de rotina por causa do custo. O custo dela é o custo do transplante. Puxa. Autólogo, R$ 20.000. Então, a gente não faz ela de rotina. Então, geralmente, a gente utiliza em casos excepcionais. Aquele paciente que a gente tentou coletar com granuloquina, não conseguiu fazer a férias, tentou com quimioterapia, não foi, aí lança a mão dessa. Por que eu estou falando isso? Quando você faz
não consegue coletar células, tem a pretensão de fazer um segundo transplante, não conseguiu coletar as células antes de transplantar, vai ser muito difícil ele conseguir mobilizar essas células numa medula já mexida, transplantada. Então, a chance da gente, de sucesso, de conseguir coletar a férise e criopreservar para fazer um segundo transplante após um primeiro transplante autólogo, ela é menor. Tem paciente que consegue, mas é mais difícil. O que ele tem dito, a gente é meu colega de formatura, então a gente está acompanhando, a gente tem um grupo muito grande de amigos, né, que todos os dias, às 9 horas, a gente se encontra para mandar bons fluidos, para rezar por ele, e ele participa da reza, é muito legal. Então, ele vai contando o que está acontecendo, ele está terminando o 3º ciclo, vai fazer o 4º, e provavelmente, no final de agosto, é que ele vai para o transplante de novo, né? Ele já teve fase mais crítica, mas está passando bem. Basicamente é isso mesmo. A partir do 4º ciclo de quimioterapia do autólogo é o período que a gente leva ele para fazer a coleta. Pois O que acontece? Você vai observando que a carga tumoral vai diminuindo. Geralmente é nessa época mesmo que a gente faz a coleta. Agora, num paciente que já é transplantado, a cinética de liberação, a proliferação e a liberação dessas células, ela não é tão fácil, igualzinho, numa medula virgem de tratamento, né, na verdade. Sabe, e a gente está bem preocupado. Uma coisa que é importante, o transplante autólogo, para ter uma efetividade, a doença tem que ser quimiosensível. Igual você falou aí, está fazendo a partir do 4º ciclo. Não adianta a gente, por exemplo, querer coletar... O paciente teve o diagnóstico de querer coletar a célula-tronco para transplantar. Então, a gente tem que ver se ele vai ser quimiosensível, porque se não for quimiosensível, a quimioterapia do transplante, da doença, provavelmente ela não vai responder ao transplante. Ela não vai segurar a doença com o transplante. Então, a gente tem que ver o grau de resposta do tratamento. Tá certo. Muito obrigada, viu? Gente, alguém tem mais alguma pergunta? A gente pode já agradecer e liberar o doutor Gustavo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? A Larissa mandou uma pergunta no chat aqui, Maria Elisa. Então, lê, por favor. Na DEC há uma opção de tratamento com imunoterapia pós-transplantes, em quais casos é utilizado? Oi? Imunoterapia? Não entendi essa pergunta. Que é a imunoterapia que ela está querendo saber? É que a minha internet está ruim, desculpa, doutor. Pode falar. É que eu li alguma coisa relacionada à adição de células T em pacientes que tinham, por exemplo, eles não respondiam bem à dexametasona ou a algum tipo de corticoide, e aí eles colocavam células T para ver se ele respondia melhor. Entendi. Estou entendendo, estou pensando em uma outra coisa que você está querendo falar. Na verdade, é BEST aguda, né? Isso. Não é a crônica, não. Não. Entendi o que você está querendo falar. Não, a gente utiliza. A primeira linha de tratamento Larissa, da doença do enxerto contra hospedeiro aguda é corticoide. E corticoide dose alta, 2 miligramas por quilo dia de metilprednisolona. E aí a gente tem que ver quem vai responder ou não esse tratamento. Aquele paciente que a doença progride dentro de 72 horas do início do corticóide já é um sinal de que não vai responder à primeira linha de tratamento, que é o que a gente chama de corticoterapia. Então, a gente já vai pensar em fazer uma terapia mais imunossupressora. Aí vai depender muito das opções que cada serviço vai ter. Então, alguns serviços têm a disponibilidade de fazer célula mesenquimal, que é o que você está falando aí, mais ou menos, como célula T, na verdade, é célula mesenquimal. Que célula T, se a gente jogar lá, vai piorar a doença do enxerto, vai fazer a apresentação do antígeno, é célula mesenquimal que vai fazer a imunomodulação.
Então, aqui em Belo Horizonte, a gente não tem acesso à célula mesenquimal. A gente usa medicação para tentar segurar. O que a gente faz? Dependendo do órgão, por exemplo, se tiver acometimento de fígado e de intestino mais intenso, a gente tenta fazer uma coisa que vai ter um efeito mais rápido. Então, às vezes, a gente leva o paciente para a hemodinâmica, punciona a artéria femoral dele e vai lá na mesentérica e no plexo celíaco e infunde corticoide lá para tentar ver se dá um efeito mais rápido nessa localização. E, em seguida, praticamente concomitante, a gente tenta utilização, por exemplo, do basiliximab, que é um anti... acho que é receptor da interleucina 2, que é para diminuir a inflamação. Então, a gente tenta terapia de segunda linha nesse caso, que, na verdade, a gente vai utilizar como segunda linha. No HC, a gente utiliza a célula basiliximab e, às vezes, corticoide interarterial. Então, esse tratamento de segunda linha, ele não tem um padrão ainda. Então, cada serviço faz de acordo com a experiência que tem. Então, Oi? Entendeu? Não, eu entendi, eu estava vendo, porque essa daí, então, seria mais uma medicação, né, uma quimioterapia para, entre aspas, né, para tentar controlar essa doença ou não? Não seria? Não, você não vai utilizar a quimioterapia. Não, em relação à profilaxia, eu não entendi a pergunta. No não, paciente... é isso que você falou agora. Isso. Não, mas você está perguntando naqueles pacientes que têm diagnóstico de DASH ou aqueles que existe uma propensão a ter DASH? Não, que tem o diagnóstico. Que tem diagnóstico, a gente utiliza esses imunossupressores, que o basiliximab ele vai funcionar como imunossupressor. Entendeu? Entendi. Uhum. Alguém mais? Obrigada, Larissa. Alguém mais, gente? Quer fazer uma pergunta? Estou passando aqui. Podemos, então, agradecer ao doutor Gustavo. Muito obrigada, Gustavo, viu, pela sua palestra. Foi ótimo, né? Deu ideia para a gente da complexidade mesmo, né? Da atenção como um todo, né? E faz a gente posar, né? Em vez de ficar voando aí achando, não, vai fazer transplante, então tudo ok. É um processo, né, complexo, né? Que tem uma boa chance de ter complicação, né? Entender que nós somos um elo importante para minimizar né, essas possibilidades de problema e que tem aquela parcela que a gente não consegue controlar, mas consegue diagnosticar para poder trocar ideia com o médico, né? Para ele poder avaliar, porque muitas vezes um paciente que tem lesão na boca, pode ser que ele tenha, não seja tão característica, né, da DEC, mas você conversando com o clínico, ele pode pesquisar para ver se tem acometimento em outros órgãos, né, o que é mais complexo. Então, quero te agradecer demais, né, então, valeu sem contar também as lesões orais, gozia DASH é uma coisa crônica, né? Então, é uma coisa a longo prazo. Então, ele pode manifestar, geralmente, nos primeiros 2 anos que manifesta, mas às vezes a gente vai pegar ele lá na frente do transplante, às vezes 5, 6 anos, tomou um solzinho, fez um abuso de sol, aí vai fazer manifestação tardia da doença de Xerer. Então, ela é a longo prazo e, às vezes, a gente vai ver lesões orais, por exemplo, ulceração oral, que é neoplasia, câncer de língua. Normalmente 10 anos depois, né? 10 anos depois. 10 anos depois é comum aparecer neoplasias e normalmente na boca, né? Exatamente. Entre 5, a partir do 5º ano que a gente começa a ver as neoplasias secundárias. Então, eu estava até fazendo um rastreio junto com o residente, no ano de 2019, nós temos uma incidência de 2%. Não é mais alto do que a população geral. Sim. E os sítios que a gente viu mais de acometimento
foi boca, principalmente língua, Base de língua, e né? trato gastrointestinal, esôfago, que é o que a gente vê na literatura. Então, a gente tendo essa parceria, não só por causa da doença do enxerto contra hospedeiro com cometimento oral Sim, e mucosite, no caso das complicações mais precoces relacionadas à quimioterapia, mas a gente tem que lembrar que tem essas manifestações mais tardias. Por exemplo, esse mês passado, a gente teve um paciente que transplantou tem 2 anos e que ele estava com uma lesão oral na gengiva lá, e que, na verdade, era um linfoma de Burkitt. Então, olha só. ela era uma aplasia, transplantou e fez uma neoplasia secundária. Então, a gente ter essa parceria multiprofissional ajuda no diagnóstico mais precoce. Acho que ele chegou a ser biopsiado, essa lesão, não sei se foi em odonto, não sei onde que ele biopsiou, e aí veio o diagnóstico já com a suspeita de ser um linfoma. Então, a gente possibilita dar um diagnóstico mais precoce, um tratamento melhor para esses pacientes, essa é a importância da gente ter uma equipe multiprofissional acolhendo esses pacientes, sabe? O que é um perfil de paciente bem complexo. Então, a gente precisa muito dessa equipe multiprofissional nessa assistência. E por isso é tão importante, né? O exame, né? Muito criterioso, né? Da boca como um todo, não focar apenas em elementos dentários, né? Então, a gente olha a boca como um todo, né? Procura lesões e dependendo do tipo de paciente, você sabe o que você pode, que você tem que ser mais, ter uma acurácia, um interesse muito maior. O paciente pós-transplantado tem uma característica, o paciente pré-transplante é importante ele saber, né, que essa questão de usar bochecho com gelo, isso vai minimizar, né, quando ele estiver lá no pré-transplante, né, minimizar os efeitos, né, e diminuir os processos álgicos que ele possa ter, né? Isso é muito bacana. Gustavo, muito obrigado, né? De nada. Eu espero que você agradeço. espero que você tenha gostado do mimo, Não, entendeu? adorei. Então, muito obrigada e, obviamente, né, que essa parceria mais para frente ela vai se repetir, que você sabe que eu fico ali em cima, né, te cercando para ver que hora que você vai ter um tempo para... E o interessante, Maria Elisa, que a gente agora como a Sociedade Brasileira de Transplante, nós estamos inseridos, participamos na Sociedade Brasileira de Transplante. E a Sociedade Brasileira de Transplante, ela já está uma sociedade multiprofissional. Tem o grupo da Odonto na Sociedade Brasileira de Transplante. Eu não sei se eu já tinha comentado com você. Não, na sociedade não, na BTO, sim. Não, mas a Sociedade Brasileira de Transplante tem um grupo da Odonto que faz trabalho de pesquisa nos pacientes transplantados de medula. Então, tem da enfermagem, tem da psicologia, tem da terapia ocupacional, tem da odonto, tem médica, tem um monte de profissionais inseridos. São grupos de estudo, sabe? Talvez é uma coisa interessante muito legal. em conjunto com eles. Vou olhar, sim. Tá bom? A gente participa da BTO, né? Da parte odontológica da BTO, já fomos algumas vezes no congresso, apresentamos trabalho agora no congresso que teve em Portugal. Da BTO a gente participa bastante mesmo, recebo sempre os informes deles, é muito interessante ir acompanhando, né? E acho muito sério o trabalho que eles fazem, mas eu vou procurar esse na Sociedade Brasileira de Transplante também, tá bom? Gustavo, muitíssimo obrigada, né? E desejo sucesso no seu trabalho, né? Que você consiga cada vez mais beneficiar o maior número de pacientes, né? E aí, principalmente agora que você está focando sua atuação também bastante em crianças, isso aí é outra, né? Outro alento, outra possibilidade, né? De tranquilidade aos pais dessas crianças, né? Doentes, e é um trabalho muito bonito que vocês fazem, tá? Então, você está de parabéns pelo seu comprometimento, pela sua seriedade, pela sua competência. Bom demais
poder contar com você para nos ajudar sempre que a gente precisa, tá bom? Tá bom. Eu que agradeço o Muitíssimo convite, obrigada. a gente poder expor o que é o transplante, como é que é, e ter essa faceta juntos, da gente buscar o melhor tratamento para os pacientes. Tá ótimo. Muito obrigada. A sua aula vai ficar gravada. Os alunos que possivelmente, se algum não pôde vir hoje, assiste depois, tá certo? E muitíssimo obrigada, né? Pessoal, quero dar boa noite a todo mundo, dizer que eu não esqueci da minha promessa, né? A Larissa está fazendo o levantamento das pessoas e a gente vai proceder ao sorteio da surpresa em breve, tá bom? Questão